Pronto, já estamos gravando oficialmente. A gente está com um número reduzido hoje, né, de alunos, um quórum reduzido. Então, eu espero que, né, os outros possam estar assistindo o vídeo, porque esse é o último vídeo que nós vamos ter para estar discutindo, o nosso conteúdo, certo? Após, então, esse encontro ao vivo de hoje, nós vamos ter, eu vou disponibilizar exercícios para você a orientar a prova de sexta-feira, 8 horas, de revisão. E lembrando também ainda que na quinta-feira, até as 11h59 de quinta, vocês têm um prazo para estar enviando o trabalho de final de vocês lá no Classroom, beleza? Eu vou compartilhar com vocês os slides e que a gente estava trabalhando ainda com a questão de memória. Vocês já estão conseguindo ver os slides? Está aparecendo aí para vocês? Sim, não? Beleza. A gente tinha parado na parte... Nós tínhamos parado nos slides sobre memória principal. E aí, é interessante a gente relembrar, de recapitular de memória principal, é que quando nós falamos de uma memória principal, nós estamos falando que ela é constituída por fatores, né? Então, ele é um tipo de estrutura que a base dela é similar a uma base de uma placa-mãe, é similar a uma base de um processador. Então, a partir dessa base e de chips semicondutores, cria-se, então, a memória principal. Esse faz com que a memória principal, os outros tipos de forma, por exemplo, são memórias ditas secundárias. Então, sempre que a gente lembrar de memória principal, é interessante a gente lembrar que ela é constituída, então, de semicondutores. A nossa memória principal, nós temos o costume de classificar ela como memória RAM, né? Nós vimos nos encontros anteriores que a memória, quando a gente fala de RAM, a gente pode ter DRAM e SRAM, né? SRAM são os registradores da memória cache. Então, quando nós falamos da nossa memória principal e falamos access memory, né? Memória de acesso aleatório, nós estamos falando do tipo de memória que é DRAM, uma memória... Por que a memória principal, né, a nossa famosa memória RAM, ela é classificada como DRAM, como uma RAM dinâmica? Porque na execução dela, durante o trabalho dela, ela vai estar trabalhando com o conceito de refresh, né? Ou seja, de ciclos em ciclos, ela está lembrando aquilo que está armazenado nela, beleza? Então, esse entra para a gente o conceito de refresh. A memória principal, por ela ser feita, ela é estruturada nessa questão de uma placa, né, semicondutora, ou nós vamos armazenar os dados tudo no conceito de células. Então, todo o nosso trabalho com a memória vai ser feito a partir dessas células. E quais são os trabalhos que nós podemos fazer na memória, que a gente já tinha falado anteriormente? Nós podemos trabalhar com o processo de escrita ou com o processo de leitura. Então, você vai selecionar a célula da sua memória principal e você vai escrever, você vai gravar algo nela. Ou você vai selecionar a célula da memória principal e você vai fazer uma leitura daquilo que está gravado na sua memória. Beleza? Outra coisa interessante para a gente lembrar é que, como a gente falou que a memória você armazena em células, então a memória ela vai ser organizada no conjunto de N células. Cada célula vai ter uma quantidade X de bytes, né? Ou seja, por exemplo, eu posso ter aí 5 células e cada célula minha eu armazeno a quantidade de bits, né, que está no slide. Eu armazeno, por exemplo, 8 bits, que seria um byte. Então, se eu tenho 5 células na minha memória e cada célula são 8 bits,
quer dizer, então, que eu tenho uma memória de 40 bits, por exemplo, beleza? Então, todas as vezes que eu falo da minha memória, eu vou lembrar que eu vou fazer o armazenamento em células, e todas as células eu vou ter uma quantidade específica de bits para estar armazenando, uma quantidade determinada de bits para estar armazenando. Então, por exemplo, nós falamos 5 células, cada célula com 8 bits. Multiplicando a quantidade de bits pela quantidade de células que você tem, logo você vai saber da capacidade da sua memória. Outra coisa que nós também argumentamos nas aulas anteriores é que quando nós falamos dessa ideia de identificar as células, nós sempre identificamos a partir da primeira célula com 0, ok? Então, se eu falo que a minha memória tem 5 células, eu estou falando que a minha memória vai da célula 0 até a célula 4, beleza? Então, é importante a gente sempre lembrar que quando a gente identifica uma célula de memória, né, a primeira célula sempre vai ser a célula 0 e as outras posteriormente. Por que a gente sempre classifica do 0? Porque o 0 é o valor representado em binário. E quando a gente vai localizar, a gente já viu lá em barramentos, né? Quando a gente vai localizar, a gente não precisa trabalhar com a quantidade de fios de endereço que represente a célula de memória, então eu tenho 0 como uma representação. Então, eu sempre preciso contar a partir do 0, beleza? Então, toda vez que a gente, principalmente que a gente mexer, né, com esses valores binários, vai ser assim. Então, fechando esse ponto, a capacidade de uma memória, ela é calculada pela quantidade de células vezes a quantidade de bits que eu tenho em cada célula, e para eu identificar a célula, eu começo da célula 0. Então, se eu tenho 5 células, eu vou ter da célula 0 até a célula 4, beleza? Aqui está falando do endereçamento de memórias e tal, né, como a gente vai estar localizando. Então, como a gente já tinha falado, para eu estar localizando uma célula de memórias, eu preciso trabalhar isso a partir de bits, né? Então, o que ele está falando aqui? Para endereçarmos 4 células de memória, nós vamos utilizar 2 bits. Por que nós vamos utilizar 2 bits para endereçar 4 células de memória, né? Então, a gente está trabalhando na base 2, porque é 0 e 1. E por que seriam só 2 bits necessários? Por quê? Eu poderia ter a célula 0, que com 2 bits representa 0, 0. Eu poderia ter a célula 1, que com 2 bits representa 0, 1. Eu poderia ter a célula 2, que com 2 bits eu represento 1, 0. E eu poderia ter a célula 3, que com 2 bits eu represento 1. Então, todas as vezes que nós formos identificar a quantidade de células, né, que a gente tem, for endereçar essa quantidade de células, nós sempre vamos pegar essa quantidade de células e trabalhar com ela na base 2. O que está dando exemplo ali para a gente um pouquinho mais abaixo, nas linhas, é que, por exemplo, eu tenho 5 bits no meu barramento de endereço. Quantas células eu posso representar? Opa, se eu tenho 5 bits, é só colocar na base 2. Então, 2 elevado a 5, a minha memória pode ter até 32 células. Então, tendo até 32 células na minha memória, eu consigo endereçar com o meu barramento de endereço. Beleza? E aí, vai dando mais algumas continuidades na explicação. Uma coisa que é interessante da gente perceber na memória principal, de forma específica, é que esse conceito que nós estudamos aqui, né, nós acabamos de falar, ele é um conceito mais generalístico, tá? Para a memória principal, se a gente fosse aprofundar mais, que é alguma coisa que a gente não vai trabalhar aqui, devido à complexidade dos cálculos matemáticos, né, e a dificuldade também desse estudo home, a célula de memória principal, ela é localizada nessa estrutura de linha versus coluna, similar ao que a gente faz lá no Excel, né, igual a gente tem lá, a coluna A com a linha 1 forma a célula A1, beleza? Então, essa correlação de linha e coluna, que a gente chama de RAS versus CAS, né, Race versus Case, Row Address Strobe e Column Address Strobe, permite a gente localizar cada célula da nossa memória principal.
Então, isso vai também economizar um pouco do nosso barramento de endereço, porque eu identifico a linha e a coluna, sem precisar identificar todo o endereço específico, certo? Por exemplo, aqui, ó, onde ele está localizando, perceba aí na imagem que ele está localizando na coluna 8, linha 7. Então, eu só preciso identificar que é a coluna 8 e a linha é 7. Agora, se eu fosse pegar célula por célula, ó, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Vezes 7 aqui, ó, mas eu vou contar aqui, vezes 8, 9 vezes 9, 81. Nós temos 81 células aqui, beleza? Então, se nós temos 81 células aqui nós temos 9, menos 2, menos 3, provavelmente aqui seria a célula 7. Vou fazer de cabeça esse cálculo agora, correto. Mas em vez de eu ter que identificar que essa é a célula 70 e tanto em binário, eu identifico só que a linha 7 e coluna 8. Isso facilita com que também você consiga economizar espaço no seu barramento de endereço. Beleza? Isso aqui, para a gente, é a título de conhecimento. Né? Como eu falei para vocês, como é um cálculo um pouco mais complexo para a gente entender como isso está sendo passado, nós não vamos aprofundar, tá? nesse conceito aqui, e nós vamos ficar presos a esse conceito inicial, de que eu preciso ter, né, uma base 2 e elevo para conseguir identificar a quantidade de células que eu tenho. Então, se eu tenho 5 bits de endereço, eu vou conseguir identificar até 32 células, beleza? E aí, então, nós chegamos ao conceito de acesso à nossa memória principal. Eu quero agradecer a Gilberto aí que me avisou dessa questão da internet, né, que tá ruim. Provavelmente deve ser por causa desse tempo chuvoso. Tranquilo, porque aí, né, qualquer coisa também já tá gravando a nossa aula, né, o nosso encontro, então, quem não conseguir, né, pegar aqui ao vivo com a gente, pega depois lá o link para estar assistindo. Então, assim, galera, o acesso à nossa memória principal, nós podemos ter duas ações, como nós já tínhamos falado, que é a ação de leitura e de escrita de dados. Bom, aí o que a gente vai ter? Os três barramentos fazendo contato com essa memória, barramento de controle, barramento de endereço e barramento de dados. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é no barramento de controle. Vocês estão vendo aí 3 fios no barramento de controle, né? Que é o fio, o W, o R e o S. Então, W de write, o R de read e o S de start, ou de select, certo? Então, o que esse controle está fazendo? O select, ele fala que, opa, memória, eu estou trabalhando com você. Ok. Se eu tiver 1 na linha R, ou seja, se a linha R estiver ativa, ela está falando para a memória, que memória, eu estou trabalhando com você numa operação de leitura. Agora, se estiver ativa a linha W, ou seja, eu tenho 0 na linha R e tenho 1 na linha W, eu falo, memória, eu estou executando com você agora uma operação de escrita, beleza? No barramento de endereço, ele vai indicar para a memória em que célula ele vai fazer essa operação. Se é uma operação de escrita, ou seja, uma operação de leitura, na célula X, Y, Z. Percebam que está ali, ó, posição A0, posição A1 e posição A2. Então, significa que nós começamos de baixo para cima, ok? Lembra, colocando a posição do bit 0, a posição do bit 1, a posição do bit 2, e assim sucessivamente. Do outro lado, nós vemos o barramento de endereços. Então, se você está fazendo uma operação de leitura, você está, fazendo uma operação de escrita, então você vai pegar o que está nesse barramento de endereço, célula de memória, no barramento de dados, e transferir para a célula de memória. Então, sempre vai ser essas duas operações, leitura ou escrita, e o controle identificando para você o que você vai estar executando. Aqui tem uma explicação por escrito do que eu acabei de falar com vocês, certinho? E a gente tem, então, uma exemplificação aqui na frente com uma operação de leitura. Perceba o seguinte, ó,
nós temos lá o select ativo, o read ativo e o write inativo. Ou seja, essa é uma operação. Vamos reparar lá, ó, no endereço, né, as células A0, A1 e A2, eu tenho no bit A0, no bit 0, o valor 0, no bit 1, o valor 1, e no bit 2, o valor 1. Bits, 2 elevado a 0, 0, 2 elevado a 1, 1, 2 elevado a endereçando a célula 5, beleza? Então, a primeira etapa foi identificado. Memória, eu quero fazer uma operação de leitura em que célula? Na célula 5. Para o barramento de dados, o valor que está localizado na célula 5. Beleza? E aí, então, ele fez a leitura, certinho? E da mesma forma que aconteceu no barramento de endereços, olha lá no barramento de dados, o valor que é colocado, ele é colocado de cima para baixo, ou seja, a célula 0 está em cima e a célula mais abaixo é o bit mais significativo, que é a célula 7. Então, se nós percebemos, o barramento 7, né, a linha 7 do barramento, né, ou o bit 7. Então, se nós percebermos, nesse barramento de dados aqui, nós vamos do bit 0 ao bit 7, ou seja, nós temos aí nesse barramento de dados 8 bits, ou seja, nós temos uma memória em que cada célula tem 8 bits ou 8 bytes, beleza? Ou 1 byte, perdão. Ah, sim, eu fiz uma coisa errada aqui para vocês. Quero pedir perdão. Eu falei com vocês que era a célula 5, mas eu fiz um cálculo errado. Qual o cálculo que eu fiz? É porque todo número que é elevado a 0 é igual a 1. Todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Eu fiz um cálculo errado, então vou refazer aqui com vocês. Olha lá. Então, célula A0, né? Célula 0, 2 elevado a 0, 2 elevado... Perdão. A célula 0 a gente não vai elevar nada porque, né, ela está nula. Célula A1, 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então 2. Célula A2, 2 elevado ao quadrado, 4. 4 mais 2, 6, beleza? Desculpa pelo erro que eu fiz aí, que cometi com vocês. Então, o dado, ele vai estar armazenado, né, na célula 6, ok? E qual que é a leitura que vai ser feita? Do bit que está colocado aí para vocês, né, da quantidade de bits que está colocado. Esse valor representaria para a gente aí, por exemplo, o valor inteiro decimal de 50. Então, essa operação de leitura fez o quê? Fez uma operação na posição 6 da memória, ou seja, na célula 6 da memória, e qual valor estava inserido nessa célula 6? Na célula 6 estava inserido o valor 50. Ok? Tem alguma dúvida disso que eu falei com vocês? Eu acabei confundindo um pouquinho esses cálculos aqui, não sei se ficou claro. Deu para conseguir perceber a atuação da memória principal e da CPU com esses 3 barramentos? Beleza, Matheus. Então, vamos voltar aqui. Nós tínhamos falado que nós temos dois tipos de operações que podem ser feitas na sua memória principal, né? Como qualquer outro tipo de memória. Então, nós podemos fazer uma operação de leitura e nós podemos fazer uma operação de escrita, certo? Quem vai identificar se a gente vai fazer uma operação de leitura ou uma operação de escrita? Quem vai identificar isso para a gente é o barramento de controle. Então, o barramento de controle, que vai enviar os sinais de controle da sua CPU para a memória principal, ele vai ativar, né, colocar um umzinho aí no select, falar, opa, memória, eu quero te usar agora, eu vou trabalhar com você. E depois disso, ele vai identificar qual operação que ele vai fazer, se é leitura ou se é escrita. Se for operação de leitura, o R vai estar ativo. Se for operação de escrita, o W vai estar ativo. Beleza? O fio que representa o W. Então, nesse caso aqui para a gente está vendo aí na imagem, que quem está ativo é o R. Ou seja, a CPU selecionou a sua memória principal para fazer uma operação de
leitura, beleza? Posteriormente, no barramento de endereço, é identificado em que célula essa operação vai ser feita, seja a operação de leitura ou seja a operação de escrita. Aí, é interessante a gente perceber que a gente vai trabalhar com a definição dos nossos bits de cima para baixo, ou seja, o bit menos significativo em cima e os mais significativos embaixo. Então, bit 0 em cima, bit 1, bit 2, e assim sucessivamente. Por esse caso, a representação que a gente vê aí, né, 0, 1 e 1, indica para a gente que a gente vai fazer uma operação de leitura em que célula? Na célula 6, certo? Célula ou posição 6. Beleza. Posteriormente a isso, é feita a leitura e é transferido para o barramento de dados o valor que está armazenado nessa célula, certo? E aí, colocou lá, no barramento de dados, do bit 0 ao bit 7, ou seja, em 8 bits, qual o valor que estava armazenado nela, ok? Que nesse caso, a gente pode dizer que seria o valor inteiro 50, né? Transformando os bits que foram encontrados lá em um valor decimal, a gente acha um valor decimal de 50. Tranquilo? Deu para entender agora, Matheus? Ficou mais alguma dúvida para alguém? Beleza. Então, vamos dar continuidade. Aí, as nossas memórias RAM, elas vão evoluindo ao longo do tempo, e nós vamos ter vários tipos de memória RAM, né? E aí, isso até vai popularizar para a gente comparando as coisas de DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ok? E aí, isso vai indicando as evoluções que nós vamos tendo ao longo que a gente vai trabalhando com as nossas memórias RAM e adaptando para que elas possam ter um desempenho mais próximo da CPU, dando para o nosso computador uma eficiência melhor no seu trabalho, ok? E aí, nesses próximos slides, falo desses tipos de memória, nós temos aí, tranquilo? Bom, em paralelo às nossas memórias, a nossa memória principal e todas as outras memórias internas ao computador, nós temos aquilo que nós chamamos de memórias secundárias, que são as memórias que elas servem apenas para armazenar dados, seja ali de forma fixa, para quando você quiser usar, apagar, trocar o que está ali dentro, ou para você usar como backup para memória tal, de segurança, beleza? O cara mais famoso, perdão, antes disso, quando nós falamos de memória secundária, nós podemos classificá-la de duas formas, acesso imediato e acesso quando desejado. Acesso imediato é, por exemplo, o HD, ele está no seu computador, a hora que você precisa, você vai lá e acessa ele. E acesso quando desejado, é necessário você colocar mídia no dispositivo. Então, por exemplo, um HD externo, um pendrive, um cartão de memória, né? Quando necessário, você vai lá, pega e conecta no seu dispositivo e você vai ter acesso a ele. Então, todas as vezes que nós temos a memória secundária, nós podemos estar classificando elas como memórias de acesso imediato e acesso quando desejado. Lucas, agora que eu vi sua dúvida aqui, porque o endereço é 6, então eu vou voltar aqui rapidinho. Vamos lá, ó. Tá vendo aqui? Nós temos a célula A0, A1 e A2. Então, o bit 0 está em cima, o bit 1 no meio e o bit 2 embaixo. Então, esse bit 0 em cima, bit 1 e bit 2, é como se a gente vai fazer aqui, ó, 0, 1, 2, ok? Então, isso vai formar para a gente esse valor aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Então, eu tenho o bit 0, que é a primeira posição, o bit 1, que é a posição do meio, e o bit 2, que é a posição da frente. O bit 0 está anulado, então a gente não multiplica nada, foi o que eu falei lá para vocês, foi o erro que eu tinha cometido no cálculo. O bit 1 é a mesma coisa de 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então é 2. E o bit 2 é igual a 2 elevado a 2, que é 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. 4 mais 2 gera para a gente o valor 6. Então, por isso que o endereço ele vai dar a célula 6 ou posição 6 da memória para a gente ler. Entendeu agora, Lucas? Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui, a gente está falando da memória secundária. Então, lembrando, galera, que quando nós falamos de memória secundária, nós estamos falando dessas duas divisões. A gente pode ter a memória de acesso imediato
e a gente pode ter uma memória de acesso quando desejado. O acesso imediato, dado acessado imediatamente, é o exemplo do HD que você tem interno no seu computador. O acesso ele é quando desejado, aí pode ser um pendrive, um cartão de memória, um HD externo, né? Quando você precisa, você conecta ao seu dispositivo, você tem acesso a ele. Certinho? Ou então a gente também pode dizer hoje esse acesso quando desejado, perdão. A gente pode estar falando hoje também da nuvem, né? Porque quando você precisa de algo que está na nuvem, você vai lá, acessa a nuvem, como se você estivesse conectando no seu computador o servidor, o HD que está lá no servidor, na nuvem, e está pegando o dado que você precisa. Então, nesse acesso, quando desejado aí também, nós podemos estar colocando a nuvem. Certinho? O mais famoso dessas memórias secundárias é o nosso disco rígido, que é o HD, né, que a gente tem toda a explicação. Ele é composto de duas partes, a parte de HDA, que é a parte onde é a parte rígida mesmo, né, que é a questão metálica, onde ficam os discos, e a outra metade é a parte lógica, que vai conduzir, gerenciar todo o trabalho do seu HD, certinho? Aqui tem a estrutura dele agora interna, vendo, né, ele é aberto. Aí está vendo a placa de circuito impresso, que é a parte lógica, ok? E todos os outros estruturas físicas, que seria lá o HDA. Então, eixo de montagem, leituras de cabeça e escrita, mecanismos de acesso, e o nosso conjunto de discos rígidos, que dá, então, ao HD esse nome, né? Hard Disk, beleza? O disco, o HD, ele é composto por alguns conceitos, né, que a gente chama de geometria do disco, que é o que a gente classifica de trilha, que são círculos que começam no centro do disco e vão até a sua borda, fazendo, então, os caminhos por onde você vai percorrer e você vai vai localizar os seus dados. O setor, né, que você pega uma trilha e divide ela em setores menores, né, por exemplo, que eles poderiam ter aí 512 bytes, por exemplo, e aí cada disco varia a quantidade de setores que ele vai ter por trilha, e assim sucessivamente. Então, eu tenho lá uma trilha que é todo esse caminho enorme, eu tenho um setor, ou seja, uma localização nessa trilha, que me ajuda a saber de forma mais precisa aonde esse dado ele está armazenado, e isso aí possibilita a nossa localização. Eu não sei se vocês lembram de quando nós falamos no encontro ao vivo, né, da segunda-feira passada, trabalhando sobre memórias, nós falamos do acesso direto, e então esse setor ele auxilia muito na questão do acesso direto, né, que é o tipo de acesso que você tem no HD, porque você vai ter a localização, e aí você percorre pela trilha até chegar nesse setor, ok? E outro conceito que nós temos é o cilindro, que é a posição das cabeças sobre a mesma trilha em seus respectivos discos. O que é isso? Percebam que nós temos vários discos no HD, né? Não é apenas um disco, são vários discos. Então, quando a cabeça, né, que são esses braços de leitura aí, cabeça de leitura e escrita, se posicionam nos mesmos setores do disco 1, 2, 3, 4, 5, isso aí nós vamos estar classificando como cilindro, ok? Isso aqui serve mais para a gente ter conhecimento, né, quando a gente aprofunda mais essa questão de disco rígido. É lá na disciplina de manutenção, quando a gente faz técnico, certinho? Mas aqui é só para a gente saber por alto esses conceitos. Aqui tem a exemplificação dessa geometria do disco aí, para a gente perceber melhor. A questão dos cilindros, percebam os braços na mesma posição em todos os discos, né, cada disco, a questão da trilha, né, que você vai também passando aí, beleza? E aí tem agora também uma questão exemplificada como se eu estivesse vendo o disco por cima. Então, a trilha são todos os caminhos, e perceba que ele indica aí os setores, né, igual lá, setor 56, setor 55, e assim sucessivamente. Beleza? Bom, galera, o HD, né, que a gente chama de HDD, é esse hard disk comum que nós temos. O SD, que também é denominado de HD,
só que é uma denominação um pouco errônea, porque ele não é um disco rígido, né? Nós estamos trabalhando com um circuito semicondutor similar ao que é trabalhado, similar, não é idêntico, ao que é trabalhado na memória principal. O SSD, ele recebe essa classificação de um HD SSD pelo fato dele substituir o nosso HD comum, beleza? Mas o correto seria só a gente falar SSD, bom? A gente acaba comentando de HD do tipo SSD por causa do que ele veio para estar substituindo. Então, essa tecnologia de armazenamento que substitui o HD, e ele vai utilizar, então, esses chips semicondutores, que são baseados no conceito que nós chamamos de memória flash, beleza? Esse conceito de memória flash, né, que é oriundo das memórias do tipo EEPROM, ou seja, é uma evolução da memória ROM, que foi evoluindo, e chegou na memória flash, e dá essa impressão, né, que é um tipo de memória ROM baseada em circuitos semicondutores, onde você consegue armazenar de forma fixa, não é volátil e aleatório, como a memória principal, mas você também consegue estar apagando. Então, aquilo que você grava, você também consegue estar apagando. Não fica para sempre igual numa memória ROM básica. Esse conceito, então, de memória flash, que deu origem para a gente aos pendrives, ao cartão de memória, né? Ele também é utilizado nesse conceito de HD SSD. Então, as nossas células, dentro desse HD SSD, as nossas células de armazenamento, são baseadas em memória flash. E aí isso, aumenta muito a velocidade. E aí, quando a gente percebe, até isso que eu ia falar agora, Gilberto, quando a gente percebe que a gente está falando de células, a gente vai lá naquela ideia da memória principal. E aí eu não tenho mais aquele acesso aquele acesso direto, né, que era o acesso do HD comum por disco, né, tentando localizar a posição do disco. Agora eu tenho um acesso muito rápido, similar ao acesso aleatório na memória principal, porque eu indico a célula que está no SSD e pego, então, o dado, sem precisar passar setor por setor, até chegar onde eu quero. E aí, o SSD, ele permite essa maior velocidade para a gente, um armazenamento, né? Só que ainda é uma tecnologia um pouco cara, certo? E aí, a gente ainda não consegue ter computadores populares com uma quantidade significativa de SSD. E aí, muitas vezes, o que a gente está utilizando é um SSD muito pequeno só para ter o sistema operacional e iniciar o computador de forma bem rápida, e o restante armazenado ainda nos HDs do tipo antigo. Beleza? E aí, como o SSD ele é baseado em memória flash, que é a memória também utilizada nos pendrives e cartão de memória, tem um resumo aqui do que são as memórias flash. Então, ela é uma memória silenciosa, ela permite um acesso rápido, ela é pequena em tamanho, ela é leve, ela armazena uma quantidade grande de dados, apresenta alta durabilidade, apresenta baixo consumo de energia, apresenta grande resistência a choques mecânicos, por não possuir parte mecânica, né, e não ter partes removíveis. Ela tem uma velocidade elevada em relação à RAM, né, então tem uma boa velocidade, baixo custo, certo no caso baixo custo é certo no caso do SSD, porque ele acaba sendo comparado com o custo do HD, e o custo do HD é infinitamente mais baixo, tá? E ela tem uma alta densidade, ou seja, eu consigo armazenar muito dado em cada célula, beleza? Por exemplo, no memória flash, em células de memória flash, eu armazeno mais dados do que numa célula de memória principal. Certinho? E aí, a próxima aula que a gente vai iniciar agora é a aula de CPU. Essa parte de memória, do que a gente falou hoje, ficou alguma dúvida? Tá, Lucas colocou aqui se tem alguma característica específica que diferencia a arquitetura, que diferencia as memórias flash do pendrive e cartão de memória da memória flash do SSD. Aí Matheus Pereira aqui respondeu controladores.
E é basicamente isso, é a arquitetura e a organização dessas estruturas. A gente vai entender que é o seguinte, o conceito de memória flash é o mesmo, básico. É a ideia proposta lá no EEPROM, para você estar armazenando e poder ter uma memória que vai armazenar de forma fixa e está apagando, você consegue também estar executando sistemas dentro dela. Ponto. Essa é a base da memória flash. O que vai diferenciar agora é a arquitetura e a organização dos dispositivos. Então, na arquitetura, né, e organização de um SSD, ela vai ser diferente do pendrive e ela vai ser diferente da memória do cartão de memória, perdão. E aí é o que o Matheus falou, dos controladores e outros componentes que nós vamos ter inseridos, barramentos para comunicação de dados, a forma de energização. Então, a gente vai ter vários conceitos nessa estruturação dos dispositivos que serão diferentes. O que eles vão compartilhar apenas? Que o armazenamento de dados vai ser feito por memória flash. Outro ponto também que vai diferenciar, pela estrutura do SSD ser mais robusta, ela vai conseguir gerenciar um trabalho com a quantidade de memória flash e algumas vezes maior do que o pendrive ou o cartão de memória. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida nessa parte de memória? Aí, quem tiver curiosidade, igual essa parte de memórias secundárias, a gente não consegue abordar tanto, principalmente até porque a gente está nesse momento ANP remoto, que o nosso conteúdo já tá reduzido, mas de forma comum na arquitetura e organização de computadores a gente não aborda muito, só cita, né, porque acaba que essa parte de memórias internas são mais importantes, mas quem tiver curiosidade, joga no Google, vocês vão ver, tem comparações da forma como é energizado, como é que entra o dado, como é que o dado é trabalhado, né, barramento para você inserir o dado, barramento para você ler o dado, né, para gravar e para ler, como você energiza. Quem tiver essa curiosidade, dá um Google aí, né, que vocês vão ver bastante coisas interessantes nessa comparação. Bom, pelo visto, não tem nenhuma dúvida, então eu vou parar essa parte aqui de memórias, tá bom? Para a gente falar um pouco de CPU, porque o nosso tempo está curto. Ok? Então vamos lá, galera. Eu vou projetar aqui para vocês o conteúdo de CPU, só um momentinho. Estão conseguindo ver? Está aparecendo aí para vocês, unidade central de processamento? Sim? Não? Beleza. Bom, pessoal, isso aqui é o nosso último conteúdo dessa versão ANP, que nós temos da disciplina de arquitetura e organização de computadores, tá? Nós vamos falar, então, um pouco sobre alguns conceitos que nós temos aqui dentro de CPU. Bom, a primeira coisa que é importante lembrar é que praticamente todas as partes da CPU, né, são voltadas para uma única finalidade, trazer instruções para a ULA, para que a ULA processe bem e armazene e que você possa depois armazenar os dados resultantes na sua memória principal. Ou seja, tudo é organizado na sua CPU para que a ULA ela possa executar o processamento, né? Então, a presença dos registradores, a presença da unidade de controle, de todos os outros componentes na sua unidade central de processamento, na sua CPU, eles vão trabalhar para que possam fornecer uma possibilidade da ULA desempenhar um bom trabalho, né, da ULA desenvolver ali um bom trabalho.
A primeira coisa que é interessante a gente perceber com esse conteúdo é a importância ou, né, a função que nós temos com os registradores. Para que servem os registradores que nós temos ali de suporte à nossa memória, perdão, ao trabalho da nossa CPU. Aí eu criei para vocês uma historinha rápida, né, que é o surgimento aí desses registradores. Então, olha lá, é possível pensar no processador como um conjunto de funcionários praticamente sem memória alguma. Ou seja, a sua ULA e a sua unidade de controle, eles vão estar trabalhando, eles não têm memória, eles não têm como armazenar dados, né? Então, eles sempre, quando a gente fez lá o conceito da arquitetura de von Neumann, por exemplo, do conceito de programa armazenado, todo programa armazenado está na memória principal, seja os dados ou sejam as instruções. Então, para que a ULA e a unidade de controle possam trabalhar, eles dois tinham que ter um acesso à memória principal. E aí é como se essa memória principal ficasse em um outro andar dessa empresa. Né? E aí, em todo momento, a unidade de controle, ela tem que ir até a memória principal e voltar dessa memória principal. Né? É como se tivesse que subir e descer vezes, né, para ter acesso aos dados e às instruções que estão sendo lidos, que estão sendo trabalhados. Isso daí é aquilo que a gente falava anteriormente, de quando a gente sai lá do barramento interno da CPU e vai até o barramento de sistemas para pegar o dado que está na memória principal. Bom, isso daí foi resolvido um pouco com a memória cache, né, com o surgimento da memória cache, que colocou, então, né, que interpôs esse trabalho, e aí quem fazia essa associação agora era a memória cache. Aí ela não precisa mais pegar a escada, ela pega o elevador porque ela vai mais rápido, né, ela consegue dar uma ideia que ela gera isso mais rápido para a gente. Então, ela vai lá na memória principal, deixa armazenado nela, e aí o processador ele vai ter acesso para estar processando. Isso ainda acaba sendo um pouco lento ainda, porque ainda tem acessos, né, aos sistemas, aos barramentos externos, mas de alguma forma a cache ela consegue adivinhar, né, o que o controle quer trabalhar e fornece essa questão para ele. E aí, mesmo com essa questão da cache, a ULA, ela ainda fica com algumas dúvidas do que ela vai trabalhar, quem ela vai pegar primeiro, isso aqui. E aí, então, vem a função dos registradores. Quem são os registradores? É como se fosse uma cola, né? Aí, ou um suporte, vamos dizer assim, para a ULA. Para a ULA saber o que ela tem que fazer. Então, eu vou ter um registrador que vai ter o dado que a ULA vai ter que trabalhar. Eu tenho um registrador que tem o endereço para onde isso vai ser armazenado. Eu tenho outro registrador que tem a instrução que vai ser executada. E assim sucessivamente. Então, eu tenho várias colinhas específicas que vão possibilitar a minha ULA ter um direcionamento para que ela consiga, então, estar desenvolvendo seu trabalho. E é assim que a gente pode estar classificando de forma coloquial os nossos registradores. São essas colinhas que vão estar induzindo para a nossa ULA, para o nosso barramento, para a nossa unidade de controle também, o que vai estar sendo desenvolvido, o que está sendo trabalhado naquele ciclo, né? Então, a cada ciclo de clock é trocado o que está dentro dos nossos registradores, e aí o processador vai, através dos registradores, guiando o seu trabalho, né, pegando a colinha e executando, então, ali o seu trabalho. Essa é basicamente a função dos registradores. E aí, para ficar fácil, a gente tem um registrador de cada coisa, né, de cada ação específica. Nós vimos lá, quando a gente trabalhou com instruções mais atrás, nós vimos a questão também de registrador de acumulador, contador de programa. Então, cada registrador específico para facilitar esse trabalho, né, como se tivesse o índice ali e ajuda de forma muito mais rápida a cada ciclo de se saber o que deve estar sendo feito. Beleza?
E aí, então, nós temos aqui uma estruturação dessa nossa correlação, né? ULA, unidade de controle, memória cache e memória principal, e lógico, lá em cima os nossos registradores. Então, percebam que lá, ó, por exemplo, eu estou trabalhando com o registrador A e com o registrador D ali em cima, ó. É o que está possibilitando essa transferência de dados entre a ULA e a unidade de controle. Beleza? Bom, galera, nós temos aí operações executadas pela ULA. O que vai acontecer? Nós não falamos que a ULA é uma unidade lógica aritmética. Então, essa ULA ela vai executar operações, como nós vimos lá em movimentação de dados, na parte de instrução. Essas operações, elas vão ter que ser identificadas, né? Para a gente consegue identificar, representar nominalmente, né? Como adição em ADD, subtração, sub, multiplicação mu, similar aos códigos de operações que nós colocamos lá no Excel, por exemplo. Qual que é a diferença? Para nossa leitura e compreensão, a gente escreve assim. Para a ULA, todas essas operações elas vão estar codificadas. Né? Então, por exemplo, adição, que para a gente está aqui como ADD. Na ULA pode ser 001. Então, na hora que chegou lá no campo operação 001, ela sabe que ela vai fazer a adição entre os endereços que estão inseridos lá. Né? Subtração, a mesma coisa. Multiplicação. Então, por exemplo, subtração 002, ou melhor, 002 não, perdão, né? 010. Então, ele sabe que ele vai fazer uma operação de subtração. Multiplicação, 011. Então, ele vai fazer agora uma operação de multiplicação. Então, no campo operação, nós vamos ter já pré-definidos os códigos que vão indicar qual operação que a aula vai executar. Seja essa operação lógica ou seja aritmética. Beleza? O áudio está todo bugado. Você está falando do meu? Vocês não estão conseguindo me escutar? Ou é o seu? O meu? Mais alguém está com problema no meu áudio? Matheus está dando para entender? Mais alguém está com problema igual o João, sem conseguir escutar? Beleza. Então pode ser sua internet mesmo, João. Vai tentando ver o que você consegue estar pegando, depois vai ficar posteriormente, está tirando dúvidas, beleza? Aqui, galera, eu quero que você repare o seguinte. Está vendo? Vocês estão vendo que ela pode ter duas entradas e somente uma saída, né? Então, isso significa que certo? Sempre só tem uma saída. Tipo, ou é sim ou é não, por exemplo, né? Igual nós trabalhávamos lá com portas lógicas. Mas eu consigo duas registros. Somo a célula, o valor que está na célula A, o valor que está no registrador A com o valor que está no registrador B, por exemplo. E ali eu tenho a saída, eu tenho a resposta. Então, a ULA eu consigo ter até duas entradas de registro vindas desses registradores, né, orientadas com o registrador, tipo uma operação e o dado que vai ser operacionalizado, só que a saída sempre vai ser uma só. Então, eu vou ter dois registradores para executar as entradas na ULA e um registrador para estar recebendo essa saída. O registrador que vai receber a saída, não necessariamente tem que ser um registrador novo. Pode ser um dos registradores que estão localizados lá para entrada na ULA, ok? Aqui nós já falamos dessa questão das operações. Aqui só está explicando que a gente também tem operações lógicas, além das aritméticas, que estavam representadas há 2 slides atrás. Ok? Bom, instruções da CPU. Nós já te falamos, né, em uma das primeiras aulas, sobre a questão de instruções. E agora aqui, essa parte de fazer mais alguns reforços, né, mais um reforço sobre essa questão de instrução,
até para que a gente consiga, um pouco mais à frente, discutir o conceito de pipeline, que é o conceito né, que impõe diretamente o funcionamento da sua CPU. Okay? Bom, as instruções, nós né, já vimos lá, inicialmente, como que a gente constrói uma instrução e tal. E aí, quando nós trabalhamos com os conjuntos de instruções no computador, nós dividimos esses conjuntos de instruções em dois tipos. Eu posso estar trabalhando com um computador do tipo CISC, ou posso estar trabalhando com um computador do tipo RISC. O computador do tipo CISC, né, eu trabalho com um conjunto complexo de instruções. Eu tenho um quantitativo variado de instruções. O computador do tipo RISC, eu trabalho com um conjunto reduzido de instruções. E aí eu tenho muito mais lógica computacional sendo inserida para conseguir identificar a instrução que eu vou trabalhar. No computador que eu trabalho com conjunto de instrução CISC, eu tenho um trabalho muito mais de máquina para identificar a minha estrutura. Então, no computador com instruções CISC, com conjunto de instruções CISC, eu trabalho muito mais hardware. No computador com conjunto de instruções RISC, eu vou trabalhar muito mais software, certo? Aí aqui tem um pouco explicando, né, a questão do que é o RISC, o conceito do que é o CISC, e aí aqui a gente tem algumas comparações entre as duas arquiteturas com esses conjuntos, né, com o conjunto RISC e com o conjunto CISC. Então, a arquitetura no CISC, ela vai trabalhar registrador a registrador. No CISC vai ter uma dependência maior da memória principal, então vai ter essa arquitetura relacionada registrador-memória. Eu vou ter uma pouca variedade nos dados. No CISC eu vou ter uma variedade maior, porque eu tenho mais instruções para serem trabalhadas. O formato das instruções, no RISC, eu tenho menos endereço, porque, mais uma vez, eu tenho um quantitativo reduzido de instruções. No CISC, eu tenho mais endereço, porque eu tenho mais instruções para estar trabalhando. RISC continua com pouca variedade, CISC com muita variedade. No RISC, eu vou ter um estágio aí de 4 a 10 pipelines para estar resolvendo um processo básico. No CISC, eu vou chegar até 30, ok? O acesso sempre vai ser no RISC via registradores, e no CISC via memória. Isso significa que o computador no CISC, o processador, ele tem que ter muito acesso ao aos barramentos externos, ao barramento sistema. Por isso, deixa os computadores CISC um pouco mais lentos em relação aos computadores RISC, beleza? Vocês viram, provavelmente, né, e alguns até discutiram, quando vocês apresentaram os trabalhos dos processadores, né, no encontro ao vivo passado, alguns até compararam se eles tinham um conjunto de instrução CISC ou se tinham um conjunto de instrução RISC, beleza? E aí, quando a gente fala, então, de instruções, uma das primeiras coisas que é interessante, que a gente pode identificar dessas instruções, é esse conceito. Se eu estou trabalhando com um conjunto de instruções CISC, que é mais complexo, ou se eu estou trabalhando com um conjunto de instruções RISC, que é mais reduzido, beleza? Ok. Sabendo disso, é interessante a gente lembrar, e aí a gente vai recapitular, né, o que a gente tinha visto lá na primeira parte da instrução. Cada instrução ela é formada por uma sequência de bits, como que a gente está vendo aqui nessa imagem, que é uma instrução de soma do processador Intel 80386. O processador ele vai ser capaz, galera, de executar bilhões de instruções de soma ou subtração por segundo, envolvendo números arbitrários, além de outras operações lógicas, ok? E aí vocês lembram que nós podemos estar trabalhando com as nossas células em dois tamanhos, né, que nós tínhamos lá, baseado naqueles conceitos de 3E, de armazenamento de palavras. Então, nós podemos estar trabalhando com palavras de 32 bits, e nós podemos estar trabalhando com palavras de 64 bits. E aí, se for 32 bits, nós temos aí valores para estarem sendo calculados, que podem ir de 0 a mais de 4 bilhões. E se for 64 bits, nós temos esse valor aí monstruoso. Ok? A gente já tinha falado anteriormente, né,
que as instruções, elas vão receber esses apelidos, igual nós temos escrito, né? Adicionar, ler, mover, né? Load, que é carregar. Né? Esses apelidos nós chamamos de mnemônicos, é uma forma da gente interpretar, identificar, né, de forma compreensível para o homem, né, para o leitor, aquela operação que na instrução ela vai ser dada de forma binária, igual a gente falou. Por exemplo, ADD, na verdade, pode ser para a gente uma operação binária 001, beleza? Então, aqui é só para a gente estar recapitulando. E aí, o que a gente vai estar fazendo? Uma instrução, ela sempre vai ter, então, a sua operação, né? Ela vai sempre estar recebendo uma operação, mas o indicativo de onde ela vai estar executando algo relacionado a essa operação. Então, olha lá, a instrução ADD-AR, que é utilizada em um microprocessador Z80, ela serve para somar o valor de qualquer registrador R ao valor do registrador A. Isso daqui, galera, lembra a gente um trabalho que a gente tem lá, registrador do RISC. Então, olha lá, o que eu estou falando? Eu quero pegar IADD e adicionar no registrador A um valor que está no registrador R. Lembra que eu falei com vocês que na ULA nós conseguimos entrar 2 registradores, então é como se estivesse entrando aqui o registrador A e o registrador R, ou seja, o valor que está no registrador A, o valor que está no registrador R, eu vou somar na ULA e depois eu vou gravar em A o resultado dessa soma. Beleza? Vamos voltar de novo? Somar o valor de qualquer registrador A, perdão, o valor de qualquer registrador R ao registrador A. Beleza? Quantos bits eu tenho nessa minha instrução? Eu estou trabalhando uma instrução com uma ideia para a gente interpretar de 8 bits. Beleza? E aí a instrução ela vai ser feita dessa seguinte forma. Olha lá a nossa operação. E eu vou fazer, então, eu vou adicionar então no registrador A o valor que está no registrador R. Eu tenho alguma coisa em R? Ainda não sei. Por quê? Porque esse R aí pode ser qualquer registrador. Beleza? Então, vamos fazer uma consideração. Observem lá, ó, agora ela é feita. Vamos considerar que o registrador que vai ser feito é o registrador D. Qual que é o valor que está em D? 0,10. Perceberam aqui em cima? Ó, o valor que está em D é 0,10. Qual que é o valor que está em A? 1, 1 e 1, ou 111. O que vai acontecer? Essa é a nossa operação, ó. Nossa operação, que seria 10.000 ou 10.000. E aí eu vou fazer essa operação, eu vou indicando que eu vou adicionar ao valor A o valor que está no registrador D, que é o 0,10. Então, pego o valor que está no A, somo mais o que está em D e, ao final, gravo em A esse valor. Beleza? Entendido essa questão? Entrou a instrução que foi colocada adiciona em A o valor de qualquer registrador, indicou-se qualquer registrador, no caso, o registrador D. Beleza? Para que isso seja feito, foram colocadas 2 entradas depois no registrador, na nossa ULA, o valor de A e o valor do registrador B. O registrador D, perdão, fez a soma, e nós sabemos que só sai um valor da ULA, só sai uma posição. Saiu o valor da soma dos dois, e vai ser gravado aonde? Vai ser gravado em A, como instruído pela instrução. Dúvidas? Tranquilo? Nessa questão de operações? Isso aqui a gente já tinha conversado um pouco também, naquela outra parte de instruções, só para a gente fazer dar uma recapitular, né, para a gente conseguir seguir à frente. Beleza? E aí tem outros exemplos de instruções que vão estar que a gente vai conseguir estar operacionalizando na nossa aula. Bom, como nós vimos, a ULA só tem acesso aos registradores.
Mas como é possível somar um número de memória diretamente a um registrador? Essa é a questão. A ULA, ela só acessa o registrador. Então, como que a gente consegue fazer isso? Olha lá. Nós temos os nossos registradores, nós temos instruções categorizadas, né? Que é o que a gente estava vendo lá agora. Então, todas as vezes que nós pegamos essas instruções, nós indicamos para a ULA o que ela vai estar fazendo, né? Nessas categorias de instruções, e nós também transferimos para os registradores os dados. Então, o fato do registrador guardar a instrução e guardar o endereço e o dado que você vai estar trabalhando, possibilita que a ULA consiga executar as suas operações sem a necessidade de ter contato com a memória principal. Beleza? Aqui nós temos o conceito de unidade de controle, falando de todo o trabalho que a unidade de controle ela opera, né, sobre o seu computador. Então, algumas responsabilidades básicas da unidade de controle: controlar a execução de instruções na ordem correta, a leitura da memória principal, a escrita na memória principal. Então, quem comanda aquelas operações que nós tínhamos visto mais cedo, de leitura e de escrita na memória principal, é a unidade de controle. A ULA faz todas as operações, mas quem autoriza gravar, ler, fazer isso, fazer aquilo, é a unidade de controle. É ela que vai estar controlando, ela que vai estar gerenciando todo o trabalho que está sendo executado. Outro ponto, ela também vai ter a responsabilidade de controlar os ciclos de interrupção, que a gente viu lá anteriormente, né, principalmente em relação na movimentação de dados, o dispositivo de entrada e saída e outras movimentações que nós podemos estar executando internamente no nosso computador. Ok? Bom, isso leva a gente a pensar nas rotinas de operação de uma CPU. Então, nós podemos classificar a rotina de operação da CPU da seguinte forma que nós vamos ver aqui. Uma coisa só que eu quero que vocês percebam é que quando nós falamos dessa rotina de operação da CPU, é como se a gente estivesse pegando o conceito que nós tínhamos visto lá em instruções, né, de busca e execução, e expandindo um pouco esse conceito. Não tendo apenas o conceito de busca e execução, mas vendo ele de forma mais ampla. Então, essa rotina de operação da CPU, ela pode ser classificada em busca de instrução, interpretação de instrução. Posteriormente, você busca os dados. Buscou os dados, você vai processar os dados. Depois disso, você vai gravar os dados, né, escrever os dados, e vai avaliar as interrupções, ou seja, se alguém está pedindo para estar trabalhando com a CPU. Então, vamos lembrar aqui, como é que a gente poderia, então, classificar essas rotinas? Peguei a instrução, interpretei a instrução, identifiquei o que eu vou fazer, vou lá e busco o dado para estar trabalhando, busquei esse dado, vou processar o dado, processei o dado, agora eu vou lá e gravo o seu resultado, beleza? Então, essa é a operação básica que a gente tem, essa rotina de operação da CPU, expandindo aquela ideia de busca e execução, dividindo ela entre instruções e dados, beleza? E aí, por fim, a gente tem, então, a avaliação das interrupções para saber o que a gente vai estar trabalhando. Com isso, o que a gente percebe? A ULA ela vai ser responsável que essa rotina dê todas as operações da unidade de controle. Beleza? Galera, nessa rotina de operação, alguma dúvida? Ela quer expansão nesse conceito, daquele conceito de busca e execução. Tem alguma dúvida disso? Alguma coisa que a gente falou até agora não ficou claro? Para entrar em pipeline. Beleza. Então,
vamos aqui para o pipeline, que é tudo dessa disciplina. Bom, galera, quando nós falamos em pipeline, antes da gente explorar ele bastante, é interessante a gente falar do conceito de paralelismo. O conceito de paralelismo ele é principalmente aplicado em computadores de alto desempenho, ok? E que eles são utilizados em diversas áreas. Então, eu tenho computadores de alto desempenho utilizados em análise estrutural, previsão de tempo, exploração de petróleo, dentre outras finalidades. O paralelismo, então, ele busca a obtenção de alto desempenho, não dependendo somente em utilizar dispositivos de hardware, em melhorias na arquitetura dos computadores e técnicas de processamento. As arquiteturas avançadas de computadores, elas estão baseadas em conceitos de processamento paralelo, que é o pipeline, o arranjo de processadores e os multiprocessadores. Ok? Correto? Então, o processamento paralelo ele é uma forma eficiente de processamento de informação que explora eventos concorrentes no processo de computação. Beleza. Então, o paralelismo, ele surgiu principalmente para trabalhar com computadores de alto desempenho, correto? Mas aí, dentre essas evoluções, ele surgiu um tipo de paralelismo, que é o que nós chamamos de pipeline, e ele é empregado em todos esses computadores generalistas, computadores que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos de pipeline, nós estamos falando de uma técnica, de uma tecnologia que surgiu a partir desse conceito de paralelismo. Então, o pipeline ele pode ser classificado como um paralelismo a nível de instruções. Né? Então, nós estamos trabalhando com paralelismo no momento da instrução. É como se eu criasse, galera, uma ideia básica de novas entradas serem aceitas antes que as entradas elas estejam terminadas. Né? Como se fosse aquela ideia de um trabalho em série, né, dentro de uma fábrica. Comecei o estágio 1 de montando o produto, quando o produto sai do estágio 1 para o estágio 2, eu já carrego o segundo produto no estágio 1. Então, isso facilita para que eu tenha um trabalho muito mais rápido. Em vez de eu ter que concluir o produto A, para depois começar o produto B, quando o produto A sai do estágio 1 e vai para o estágio 2, o produto B já ocupa o estágio 1. Isso aí facilita, então, uma execução muito mais rápida. Entenda agora que esse estágio 1, estágio 2, estágio 3, em que eu estou levando o produto A, o produto B, o produto C, é como se eu tivesse a instrução A, a instrução B e a instrução C. Isso aí, então, vai facilitar uma execução muito mais rápida, né? Porque aquela nossa rotina, que nós falamos agora há pouco, eu não vou ter que esperar terminar uma rotina para iniciar outra. As rotinas vão executando de forma contínua, né, e vão executando de forma paralela. Assim que cada uma sai de um estágio, a gente vai chamando uma outra instrução e assim sucessivamente. Se a gente fosse pensar sem o pipeline, a gente teria que fazer como se fosse um código estruturado, né? Provavelmente aqui, que né, todo mundo já está em programação estruturada, fez lá o algoritmo. Eu tenho que passar linha por linha, linha por linha, linha por linha, para executar o meu código. E aí, no pipeline, a gente não vai precisar passar linha por linha, para começar de novo e ir passando linha por linha, e assim sucessivamente. Não vai ter essa necessidade, porque eu estou com a instrução A no estágio 1. A instrução A foi para o estágio 2, a instrução B já carrega. Então, quando a instrução A, vamos lá. Busquei a instrução A, só para a gente pegar pelas rotinas, ok? A instrução A, agora ela está no estágio 2, ela está sendo interpretada. Então, agora eu já posso buscar a instrução B, beleza? A instrução A agora, ela vai para o estágio 3, ou seja, eu vou executar a busca do dado. A instrução B, ela passa para o estágio 2, ela vai ser interpretada. A instrução A está na busca do dado, B sendo interpretada, o que eu posso fazer? Carrega agora a instrução C. E aí eu vou dando continuidade no meu trabalho. Então, enquanto eu ainda estou executando a instrução A, percebam que eu já carreguei a instrução C para trabalhar. Em outro tempo, eu teria que terminar A para pegar a B. Depois que eu terminei a B, aí que eu poderia iniciar a instrução C. E isso, então, facilita para a gente.
Porque aquela parte da rotina da sua CPU que está ociosa vai ser ocupada executando um trabalho. E aí, entra também no conceito que eu acho que eu não acabei falando com vocês, quando nós falamos de desempenho, que é o conceito da CPU estar sempre trabalhando o máximo que é possível, o seu máximo possível. Porque se eu tenho uma grande capacidade de trabalho e não aproveito dessa capacidade de trabalho da sua CPU, eu não estou otimizando o meu processamento. Então, uma forma de otimizar o processamento também é não deixar a sua CPU ociosa, fazer com que ela trabalhe dentro da sua capacidade. Ok? Então, vamos voltar aqui. Aí nós falamos, né, desse exemplo do código, seguir linha por linha, e aí é o que o pipeline ele vai fazer, ele não vai precisar esperar tudo estar terminando, né, concluir toda a rotina. A instrução A saiu no primeiro estágio, foi para o segundo, eu já chamo a instrução B, e assim sucessivamente. Aqui nós temos uma comparação como se a gente tivesse só aquele exemplo, aquela ideia inicial, né, do nosso ciclo de instrução, com busca e execução. E aí percebam, ó, no tempo 0, eu busquei a instrução 1. Se eu fosse fazer sem pipeline. No tempo 1, eu executei a instrução 1. No tempo 4, eu consegui carregar a instrução 3. Beleza? Olha agora com pipeline. No tempo 0, eu busquei a instrução 1. No tempo 1, eu executei a instrução 1, enquanto eu estou executando, eu já busquei a instrução 2. No tempo 4, olha lá, eu já busquei a instrução 5 e eu já estou executando a instrução 4. Olha a diferença. Isso, no pipeline, considerado apenas com 2 estágios de ação, que é aquele estágio básico que a gente via lá na nossa ideia inicial de instruções, né? Que era o nosso ciclo busca e execução. Pensando que a gente tem aquela ideia de 6 rotinas, vai ser uma diferença muito grande para a gente. Olha aí. Então, nesse pipeline aqui que nós colocamos 6 rotinas, nós no tempo 12, sem pipeline, nós conseguimos instanciar, buscar a instrução 3. Ok? No tempo 12 agora, com pipeline, nós conseguimos já executar a instrução 8. Olha a diferença que dá de ação. E percebam, nessa parte que estão aí os tracinhos, o quanto na ação sem pipeline, a sua CPU tem muitos espaços ociosos em questão diferente da ação com pipeline. Com pipeline, só no início que ela fica um pouco ociosa, mas depois ela está sempre trabalhando em todo, né, sua força de trabalho braçal maior, vamos dizer assim. Então, olha o tanto que ela fica ociosa sem pipeline e o quanto que já se resolve colocando o pipeline aí. Ok? Dúvida, galera, nesse conceito de pipeline, nesse conceito inicial do que é o pipeline? Alguma dúvida nesse ponto? Ok. Lucas falou que não. Mais alguém? Alguma dúvida? Pelo jeito, não. Ok, galera. Uma coisa que gera também preocupação que fala é que a gente está fazendo essa busca, essa ação, né, essa troca de etapas a cada ciclo. Ah, mas e se a instrução ela demorou mais de um ciclo para ficar naquela posição? Não tem problema. A única coisa que vai acontecer é que o que vem depois dela espera um pouquinho, e aí depois que ela conclui né, aquele estágio, o pipeline dá continuidade. Então, percebam que no tempo 4, a instrução 1 ficou mais de um ciclo, né, no estágio 5. Então, ela ficou o tempo 4 e ela ficou o tempo 5. E ela ficou o tempo... Perdão, não foi a instrução 1, foi a instrução 2. Tá bom? Percebam, ó, que ela fica a instrução 2.
ela ficou no tempo 4 e no tempo 5, ela ficou no estágio 4 por 2 ciclos. Então, no tempo 4 estava comum, seguindo de forma contínua. No tempo 5, a instrução 1 deu continuidade, a 2 permaneceu. As outras que vinham depois dela, 3, 4 e 5, permaneceram no mesmo lugar e não foi carregada a instrução 6. Já no tempo 6, a instrução 2 deu continuidade, ficou um pouquinho ocioso, porque ela ficou atrasada em relação a um ciclo da instrução 1, mas não é algo que afeta tanto o computador, e aí já foi possível abrir espaço para a instrução 6. Posteriormente, já foi organizando e normalizando o trabalho do pipeline na CPU. Ok? E aí, então, esse é um exemplo para a gente de quando uma instrução ela demora mais de um ciclo em um determinado estágio, o que pode estar acontecendo? Demorou mais de um ciclo, o restante do pipeline aguarda e depois dá continuidade. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Disso? Ou tranquilo? Uma coisa que os slides estão falando aí posteriormente é que a gente tem que ter cuidado a quantos estágios a gente coloca para o nosso pipeline. Né? A gente não tem que inventar várias rotinas para a nossa CPU, para estar colocando vários estágios de pipeline, porque senão depois você vai atrapalhar o seu processamento mais do que ajuda. E aí foi o exemplo do que aconteceu com o Pentium 4, por isso que a família Pentium acabou, e aí a Intel ela foi para uma nova família, que foi a família Core, né? Que era o Core 2 Duo, depois Dual Core, e assim sucessivamente, beleza? O pipeline, galera, ele é um conceito básico, isso que a gente viu aqui. Aí a gente vai ter evoluções, super pipeline e outras coisas que vão melhorando, adequando melhor, né, as tecnologias que vão surgindo, né, de CPU, de processador. E aí o pipeline ele vai melhorando a sua tecnologia, vai melhorando as suas ações, a organização dos estágios, das instruções. O que nós vimos aqui é o conceito básico, uma ideia básica do que é o pipeline, porque quando a gente for estudar as evoluções, tudo aquilo que se tem do pipeline aí no mercado, comercialmente, a gente consiga estar entendendo. Beleza? Esse é o nosso último slide que nós temos aí, que é fazendo essa comparação que eu já tinha falado para vocês do Pentium, perdão. E aí, vocês podem falar, ficou mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Podemos encerrar os slides por aqui. Bom, pelo jeito, não tem mais nenhuma dúvida, eu vou parar a nossa apresentação. Antes da gente finalizar, então, o nosso encontro ao vivo, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa da disciplina, do trabalho de quinta-feira, de prova, de data, alguma coisa que queira perguntar, aproveitando do nosso encontro ao vivo? Bom, pelo jeito ninguém tem nenhuma dúvida, ótimo. Nós vamos encerrar, então, agora o nosso encontro ao vivo de hoje, beleza? Deixa eu ver aqui. O Vinícius está perguntando se a prova vai ser via Classroom. Vinícius, eu vou utilizar um outro sistema que não é o Classroom, tá bom? Mas o link vai estar lá para vocês. Eu vou colocar o link para vocês, eu vou disponibilizar lá. Também eu vou avisar na sala do link, né, que o link vai, na sala que eu falo no WhatsApp, que o link já tá lá disponível para vocês. Vocês vão acessar e vocês vão ser direcionados pelo sistema, tá bom? Mas o link vai estar inserido lá no Classroom, certo? Que hora que a gente marcou? Sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Então, a prova vai estar disponível para vocês fazerem sexta, das 8 da noite até as 10, tá bom?
Mais alguma dúvida? Ok, galera. Então, eu vou finalizar aqui com vocês a nossa aula de hoje. Lembrando que amanhã eu vou disponibilizar alguns exercícios, algumas listas de exercícios para ajudar na orientação suas dos estudos, tá bom? Vai estar lá no Classroom para vocês. Também aviso para vocês no WhatsApp quando já estiverem disponíveis, certo? A gente se encontra, então, na quinta-feira para a nossa revisão, para aqueles que tiverem dúvidas. Quinta-feira até meia-noite, meia-noite não, minto, 11h59, a entrega dos trabalhos finais, beleza? E nossa prova na sexta. Obrigadão para todo mundo que ficou aqui até agora. Boa noite para vocês e até quinta-feira.